Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Cristiano Colombo, ele que ao longo da semana ministrou o curso sobre inseminação póstuma e sucessão legítima, um tema bastante interessante. Tem aí como aula número 1, Histórico Mundial da Filiação, aula 2, do conceito de filiação no Brasil, a aula 3, Reprodução assistida pós-mortem, aulas 4 e a 5, Direito e a Sucessão Legítima 1 e 2. São as duas últimas aulas desse tema, como eu disse, inseminação póstuma e sucessão legítima, com o professor Cristiano Colombo. Quero aqui agradecer, professor. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Saber Direito Debate, em especial também do Saber Direito, com esse curso, com um tema que eu considero bastante interessante, que nós vamos falar um pouquinho dele. Aliás, a começar por esse ponto histórico. Quando se fala em inseminação, logo vem à mente aquele laboratório, aquela coisa prateada, cheia de gelo, né? Tem sempre essa visão. Mas não necessariamente, historicamente, a inseminação não tem bem essa... Isso é de um tempo mais recente, não é? Bom, inicialmente eu agradeço muito o convite aqui da TV Justiça. Eu gostaria de dizer assim que efetivamente esse é um tema que se vincula ao que nós podemos denominar de novos direitos, né? Porque na verdade as novas tecnologias, tudo que vem de novo no direito deve ser enfrentado, deve ser debatido, e que há um interesse social, há sim, né, uma necessidade de uma solução jurídica para isso. Vejam que quando a gente fala de inseminação, eu gostaria de dizer que essa surpresa que se tem, esse pensamento que se tem de que é algo tão novo, não é assim. Quando comecei a pesquisa acerca desse tema, em uma das primeiras aulas, eu me lembro que o professor falava sobre essa questão da inseminação e falava também sobre a situação do herdeiro póstumo, e eu fui à Biblioteca de Direito lá da Universidade Federal e eu encontrei uma obra de 1905, de Adolfo Bolognese, que tratava acerca do tema. 1905. 1905. Naquele momento eu verifiquei que esse tema, na verdade, acerca da inseminação, ele é um tema já de muito tempo, de longa data trabalhado. Nós podemos ver que a inseminação, por exemplo, já era debatido em nível de mitologia. Por exemplo, tanto na Grécia como no Egito, nós temos vários personagens mitológicos que acabam tratando sobre a inseminação. Veja que ao longo da história também, a inseminação ela vem sendo, em vários momentos, palco de grandes discussões, como, por exemplo, um célebre caso na coroa portuguesa, né, pelo século XV, sobre uma questão se havia ou não em determinado reinado havido uma inseminação artificial, já que um dos reis, né, considerado depois impotente, né, havia alegado e decretado que havia sido feita uma inseminação artificial para que não, enfim, tivesse a pecha, né, de ser traído. Né? E posteriormente acabou reconhecendo que não era sua filha e que a inseminação artificial não havia sido concluída. Após isso, vamos dizer assim... Teve mais esse dissabor aí. Teve esse dissabor aí, né, nesse sentido. Então, claro que essa é uma questão bastante importante no tema de inseminação, Verdade. Porque há não muito tempo, até os autores chamam isso de um véu misterioso da concepção. Até não muito tempo havia um véu misterioso da concepção. Por quê? Porque não se podia atribuir com certeza, ou com grande certeza, como hoje existe no caso do DNA, quem era o pai da criança. Até um Brocardo que diz, né, mater semper certa est, ou seja, a mãe sempre é certa. O pai é que se fazia a pesquisa, né? Inclusive no Brasil nós trabalhamos com a presunção de paternidade, que nós vamos ver, que nós vamos analisar então nos próximos blocos, aqui podemos conversar daqui a pouquinho sobre isso mais a fundo, né? Mas que, na verdade, demonstra que o tema acabou sempre sendo objeto de debate. Mas, no transcorrer da história, nós verificamos, por exemplo, situações que, com a invenção do microscópio, que foi possível, então, verificar que haviam óvulos e espermatozoides, começa a haver uma evolução nesse tema. E já em 1780, por esse período, né, há uma inseminação artificial na Faculdade de Medicina em Paris, por o decano da faculdade que insemina na sua esposa. Outro boom que acontece na inseminação é na Segunda Guerra Mundial. Há um dado histórico bem interessante aqui, né? Na verdade, o governo americano, preocupado com a situação de grande contingente masculino estar no fronte de guerra, fez com que houvesse uma operação no sentido de transportar sêmen
do fronte para os Estados Unidos, a fim de realizar inseminações, né, para que a população não perdesse grandiosidade, não perdesse seu crescimento em razão de todo esse contingente masculino estar no fronte de guerra. E aí, claro, até eu digo assim, quantas não foram, né, as inseminações póstumas naquele momento, já que o sêmen foi transportado de lá até o território estadunidense, e poderiam já alguns já estarem até falecidos quando da inseminação. E claro que houve uma grande discussão na época e mais de 20 mil filiações foram declaradas nessa situação. Claro que depois, em 1980, também nós temos casos bem específicos que trataram de inseminação pós-mortem, né, como nós acabamos falando nas aulas, que acabou, sim, sendo bastante importante, né, no sentido da reflexão. E nesses primeiros casos a gente já verifica, por exemplo, a grande discussão que se propõe, que aliás o tema se propõe, que qual o interesse, né? Será que seria um avanço social ou não, né, essa situação? E também, no caso, o que deve prevalecer? O interesse da criança, a autonomia da vontade do pai, que deixa aquela declaração para que postumamente haja inseminação, tudo isso é muito importante. Talvez um terceiro interessado, né? Exato, também, não necessariamente aqui o claro. pai, a criança, a mãe, mas talvez, vamos colocar aqui de forma simples, talvez a avó. Exato. Né? Isso na verdade é muito importante, porque quando na verdade é o único filho aquele, se esse filho for o único e for decorrente dessa inseminação póstuma, haverá uma certa troca de cadeiras no jogo sucessório. Né? Porque, na verdade, com o filho atrai, chama para si, né, a herança. E os avós como ficam. Né? Então, há também essa questão patrimonial que a gente há que ser sopesada no andar da solução jurídica. Além disso, claro, a questão patrimonial, sucessória, mas nós temos aí questões que, claro, não é só esse tema, que acaba envolvendo, por exemplo, a questão cultural e também ainda religiosa. Com né? certeza. É inegável. Não há dúvida, né? E até comento assim que isso deve ser, esse é um tema, aliás, esse tema foi escolhido por mim, na verdade a primeira ideia que tive foi fazer um mapeamento do que o ordenamento jurídico responde para o cidadão. O que o Brasil hoje, em termos de legislação, responde para o cidadão, para os seus jurisdicionados. Aliás, vou pedir, professor, que você explique o que é que o Brasil traz nesse ordenamento, justamente, especificamente agora o Brasil. Combinado? Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Combinado? Okay. Bom, nós vamos então a esse intervalo e em seguida estaremos de volta já com o professor Cristiano Colombo, explicando então como é que funciona a legislação sobre esse tema aqui no Brasil. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Cristiano Colombo, que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Inseminação Póstuma e Sucessão Legítima. Professor Cristiano Paixão, que é professor de Direito Tributário, mas calma que ele também é professor de Direito Civil, que senão alguém vai achar estranho, um professor de Direito Tributário falando de inseminação não, mas é porque o professor tem todas as credenciais, afinal de contas ele é professor também de Direito Civil. No finalzinho do bloco anterior, você trazia a norma no Brasil. Como é que o Brasil trata esse tema? Bem, então, na verdade, essa temática no Brasil, primeiro momento, eu acho que antes de começar a tratar do tema, é importante salientar que há que se tratar dessa temática com seriedade, responsabilidade, rigor acadêmico. Então, não se trata, na verdade, de ao referir ou mesmo se debruçar sobre esse assunto, né, passar a simplesmente levantar uma bandeira ou ser manifestante de algo. Não, é algo muito sério. É o estabelecimento de uma filiação após a morte. Isso é muito sério, né? Tem vários interesses que estão aqui em jogo. O interesse da criança, o interesse da sociedade,
o interesse da família, mas primeiramente, né, o interesse da sociedade, o interesse da criança. No Brasil, quando a gente fala hoje de inseminação póstuma, nós podemos dizer que não há mais do que 20 palavras que tratam sobre isso na legislação. Isso me faz dizer que, hoje em dia, a matéria é extremamente lacunosa. Ou seja, não existem dispositivos ou normatizações que façam e que resolvam de uma maneira definitiva e pacífica a matéria. Tanto é que, por exemplo, hoje em dia, nós trabalhamos com uma legislação, com um artigo que está dentro da presunção de paternidade, é um inciso dentro da presunção de paternidade, uma regra ética que vem do Conselho de Medicina, Federal de Medicina, e ainda um enunciado, na verdade, do Conselho da Justiça Federal, que dá uma solução, ou uma ideia de solução para o caso. Me permita... A gente não tem nada formado ainda no sentido de uma jurisprudência. Na verdade, o que existe hoje, tratando de forma bastante objetiva, é o artigo 1597, que vai dizer: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Quando a gente fala casamento aqui, poderia se dar uma abertura também, evidentemente, para a união estável, né? Poderia se fazer uma interpretação extensiva, como se faz para vários momentos na Constituição e na legislação. Mas, lá pelo inciso 3, terceiro, diz assim: havidos por fecundação artificial homóloga. E esse é o meu tema, né? Inseminação artificial homóloga, ou seja, com o material, né, dos cônjuges ou dos companheiros, mesmo que falecido o marido. E é isso que diz a lei. Então, na verdade, há uma autorização póstuma. Veja, não fala nada em autorização, não fala nesse inciso de autorização. Aliás, para complicar um pouco, no inciso 5, quinto, diz assim: havidos por inseminação artificial heteróloga, esse caso, assim, quando os materiais são utilizados, não necessariamente, não dos cônjuges, mas, enfim, aí de um terceiro, que vai ser um doador, enfim, né? Diz assim: desde que tenha prévia autorização do marido. Então, o que acontece? Na inseminação artificial homóloga, que é o tema do nosso trabalho aqui, há uma pequena linha, uma frase, sem haver uma imputação de que tenha que haver uma autorização, não diz isso, enquanto que na outra hipótese diz que tem uma autorização expressa. Então, o que acabou gerando isso? Só para a gente poder entender bem. Acabou gerando 3 situações. Vamos aqui analisar assim de forma bem objetiva. Primeira situação. Enfim, o pai, em razão, vamos historiar um pouco, ele deixa lá o sêmen congelado. Por quê? Por que ele faz isso? Porque de repente ele vai fazer um tratamento, ele de repente é uma pessoa jovem, tenha lá os seus 30 anos, né? E daqui a pouco é acometido, por exemplo, de um câncer de testículos. E ele fica preocupado com isso, ou uma quimioterapia que ele tem que fazer, e aí o médico diz a ele: olha, é melhor que você se resguarde, se quiser ter filhos, e guarde o líquido seminal, congele, criopreserve, para futuramente poder ou não utilizar. Bom, e ele assim o faz. Não necessariamente nesse momento pensando em morte, né? Não necessariamente pensando em morte. Apenas o tratamento. Exato, perfeito. E aí ele vai lá e deixa, então, esse sêmen congelar, esse material genético dele. O que acontece? Lá no laboratório, veja, não há uma normatização específica sobre isso. Então, lá no laboratório existe um formulário. Que formulário? Depende do laboratório. Mas vamos imaginar que o laboratório tenha uma boa assessoria jurídica e o dono do laboratório, consultando um advogado, diz: é melhor você colocar aí se ele pode ou não utilizar após morte. E ele vai lá e marca que pode utilizar após morte. Aí, o que acontece? Nesse sistema se interpreta, dentro daquilo que diz a regra, dentro daquilo que o Conselho de Medicina diz e dentro daquilo que o Conselho da Justiça Federal afirma, que efetivamente é possível a inseminação póstuma e mais, ele é filho. Segunda hipótese, ele vai até esse centro e o formulário não diz isso. Há uma lacuna. Mas ele tem todo um projeto parental com a sua esposa e busca, então, né, isso através de... O que poderia ser um projeto parental? Olha, ele é uma pessoa que tem uma condição econômica,
né, economicamente, ele tem muita vontade de ter filho, ele tem uma união duradoura com essa pessoa, né, ele externa a vontade da hereditariedade, poder transferir isso para alguém, poder transferir isso, não só a carga genética, mas o seu conhecimento e tal, e ele depositou. Então, quer dizer, nesse caso, vejam que a lei não obstaculiza, por quê? Porque a lei não colocou que deveria ter uma autorização. Aliás, a lei colocou que tinha que ter autorização quando? Na heteróloga. Esse que é o problema. Uhum. E o que é a lei? A lei não diz palavras vãs, a lei não traz palavras vãs. Então, se ela disse que na heteróloga era possível, né, interpretamos que hoje em dia, no ordenamento jurídico, seria possível fazer a inseminação. Veja que essa é uma interpretação do ordenamento jurídico vigente. Pois é, mas se ela define uma e não define o outro, não significa que o outro, então, é que está, talvez não pudesse receber essa mesma interpretação, já que uma... Ele faz diferença, né? Ele acaba fazendo diferença. Então, se o tratamento é diferenciado, bom, para um caso é uma situação e para outro é outra, se faz outra. Como se diz, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o direito é cheio disso, repleto disso. Né? Então, quer dizer, o que nós temos aqui? Nós temos esta hipótese de ser possível se fazer inseminação, porque a lei não diz, é todo um projeto parental. Claro que se você me disser assim, mas professor, e se por acaso for um jovem que tenha 18 anos, né, e vá fazer esse tratamento, tenha realizado esse congelamento e a namorada dele, depois que ele morreu, quiser efetuar a inseminação póstuma. Bom, vejam que o cenário é completamente diferente, né? Não há uma união duradoura, não há um casamento, não há um projeto parental. Ele colocou ali exatamente porque, enfim, ele queria um dia ser pai, mas não necessariamente com essa moça, né, então com essa namorada. E a terceira e última hipótese, que seria o caso, então, de uma vedação expressa. Vamos dizer que esse mesmo formulário dessa clínica completamente normatizado tenha um campo que determine o descarte do material seminal. Vejam que no meu trabalho eu apenas tratei com o material seminal, só com o sêmen, né? Eu não tratei com o embrião, que seria uma outra dissertação, uma tese, uma outra tese, uma outra normatização. Aí eu teria que fazer um outro estudo, né? Porque eu tenho que pensar em outros valores que são muito superiores à questão apenas do sêmen. No sêmen, né, apenas há, né, um material genético. O embrião é outra discussão, bem diferente. E aqui também aplica-se uma coisa, outra coisa, outra coisa. Caso a caso. Então vejo que, das minhas conclusões, diria que o ordenamento jurídico hoje, como ele se encontra, ele permitiria o estabelecimento da filiação com autorização, permitiria o estabelecimento da filiação com um projeto parental, que, aliás, foi o que houve recentemente na jurisprudência, né, uma obrigação de fazer contra um laboratório no sentido de que viabilizasse, entregasse o material genético do falecido para que fosse possível a inseminação, exatamente dentro do que diz a lei. Porque, veja, com a devida vênia, com o devido respeito tanto ao Conselho de Medicina, como também ao enunciado do Conselho da Justiça Federal, não está na lei isso. E aí que é o ponto que nós temos que trabalhar. Então, o juiz de direito ele não foi contra a legis, né? O que ele fez? Ele simplesmente aplicou o código. Então, hoje, a fotografia que se apresenta é essa. Se nós queremos modificar, é outra coisa. Agora, a fotografia é esta. Bom, inclusive, tem que ver se tem algum projeto também, né, tramitando no Congresso. Nós vamos, inclusive, podemos tratar disso, inclusive, daqui um pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito, hoje conversando com o professor Cristiano Colombo, ele que ao longo da semana ministrou o curso Inseminação Póstuma e Sucessão Legítima. Professor Cristiano Colombo, que é, na verdade, professor de Direito Tributário e Direito Civil. Bom, professor, o senhor tem aí dois temas bastante distintos, né? Qual a opção de atuar nessas duas áreas? Certo. Na verdade, essas duas áreas, para explicar um pouco da minha história, eu acho que é importante isso. A minha família, na verdade, é uma família de contadores, né? Então, voltados a bacharéis
em ciências contábeis. Inclusive, lá no início, quando eu tive que fazer a opção, lá no início eu primeiramente fiz a opção pelo direito, né? Comecei então estudando e trabalhando então com a ideia do direito. Mas aos poucos eu senti também a necessidade de fazer a faculdade de ciências contábeis, né? Então, em verdade, a duplicidade do tema, tratar sobre as duas matérias, decorre da duplicidade de formações. Então, eu sou bacharel em ciências contábeis e bacharel em direito. E também sou especialista em direito tributário. Então, hoje em dia, minha formação, se eu tivesse que... professor, dá o seu currículo aí. Meu currículo é bacharel em ciências contábeis, especialista em direito tributário e mestre em direito privado e doutorando em direito privado. Duas áreas que eu sempre gostei. Na faculdade, eu sempre lá, desde o início, gostei bastante de trabalhar com direito tributário, com empresas, entender essa sistemática. Isso realmente me atraía e, enfim, fui atrás, estudei. Com o passar do tempo, oportunidades surgiram, a vida vai andando, né? E veio esse interesse em aprofundar academicamente o estudo do direito privado. Comecei, então, a estudar muito direito das obrigações, né, direito dos contratos, parte geral. Eu comecei a fazer aquele trabalho, assim, de pegar os ramos do direito privado e começar a estudar, né, de forma, como se diz, verticalizada. Então, ou seja, pegar cada ramo e estudar profundamente. E é isso que eu procurei e procuro fazer durante a minha atividade. Na verdade, eu sou um apaixonado pelo estudo. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de passar para os alunos. Essa é a definição, assim. Começa por aí. Né? Eu acho que eu não estou... Quando eu estou estudando, eu estou descansando, às vezes. Vamos dizer assim, que quem faz isso com prazer, né? Tem muitos que gostam de futebol, tem muitos que gostam do lazer. Eu gosto também de estar com a minha família, na verdade. As principais coisas que eu mais gosto de fazer, né? Professor, o que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de estar com a minha família. Eu sou uma pessoa muito preocupada com a religiosidade também, eu acho que é muito importante nessa linha de raciocínio. Eu gosto muito também de estudar. E estudar é uma coisa que eu não canso de fazer, né? Então, depois comecei a estudar direito privado e fui. Comecei e agora estou aí apresentando esse tema. E o tema até da minha dissertação veio de aulas de direito privado, que eu vinha estudando tal, em nível de mestrado, e acabei optando por isso. Além de lecionar, advoga também? Eu advogo também, né? Além de lecionar, advogo. Também procuro, evidentemente, eu advogo na área tributária e também na parte civil. Esses dois ramos, basicamente, né? Bem, nós vamos aqui para as indicações de leitura e o professor nos traz 4 obras. Direito Tributário, para começar, já então estamos falando, Cristiano Colombo e Juliano Colombo. Está aqui a primeira indicação. Por quê? Bem, então, contando um pouco dessa história, esse livro que já está, né, na 3ª edição, né, ele é um livro basicamente voltado para concursos e também, evidentemente, é um breve manual de direito tributário, né? E ele vai se voltar em razão também do nosso magistério perante cursos jurídicos, né? Enfim, concursos para juiz federal, para magistratura estadual. Então, foi a primeira obra primeiro livro que a gente acabou escrevendo, eu e meu irmão, né? Me chamou a atenção justamente o sobrenome Juliano Colombo. O meu irmão, o Juliano, então que na verdade nós brincamos juntos, temos escritório juntos e agora também escrevemos e damos aula e tal. Que bom. Direito Civil, parte geral, Cristiano Colombo. Na verdade, esse livro, assim, ele começa essa nova fase que eu busquei tratar, consolidar, vamos dizer assim, de estar trabalhando basicamente com o direito privado, né? Então eu comecei, como falei para vocês, com o direito tributário e depois fui para o direito civil aqui e é da parte geral. Faço toda uma busca bens, pessoas, né? Principalmente para aqueles que estão fazendo concurso e também para aqueles que estão na faculdade de Direito, enfim, queiram aprofundar, né? Esse outro, também de sua autoria, né? Da reprodução assistida homóloga pós-mortem e o direito à sucessão legítima. Eu não sei aqui, eu posso até estar errado, mas existe uma vasta literatura sobre esse tema no Brasil hoje? Na verdade, já existem algumas obras, né? Enfim, tão específicas assim, eu acredito que não existam muitas, né? Foi algo que eu busquei fazer uma inovação. Evidentemente que nós não temos a pretensão de inventar nada, mas, enfim, de adequar e tecer aquilo que o ordenamento vem trazendo. Então, quer dizer, para chegar até aí, a gente, na verdade, utilizou todo um histórico do direito, enfim, toda
a doutrina, enfim, né? Mas é um tema bastante novo. Bom, nós temos esse outro aqui, exame da OAB, o livrão. Também tem esse aqui tem a sua participação. Exatamente, né? Esse livro, na verdade, é uma participação, uma coletânea, na verdade, de professores que acabam escrevendo sobre os mais diversos assuntos voltados para a OAB, né? Editora Verbo Jurídico, que, na verdade, lá existem alguns cursos e a gente acaba ministrando, e aí daí surgiu esse livro. Bem, eu tive a satisfação de hoje conversar aqui no programa Saber Direito Debate com o professor Cristiano Colombo, a quem eu quero aqui agradecer. Da mesma forma, agradeço a recepção, agradeço, né, todo o carinho aqui. Muito obrigado. E lembro que você pode participar do programa. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br. O programa está disponível também na internet no endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.